gasolina. E a gente desce, pode Qualquer diesel, né? diesel. Motor da gralha aí. É um tobatinho. Uma tobatinha lá, grande. Vamos descer, vamos dar uma caminhada. Ó. Eles são acostumados? Eles são criados para isso mesmo. Oi? Traçarado, mas Medo do quê? Medo do quê? De cair? Ah, já é pra ter caído já, há 200 anos. Vocês são de onde? Sorocaba. Ah, São Paulo. Sorocaba, São Paulo. Mas isso aqui já é mina antiga. Ó. Já, então. Sim, sim. Isso aí não cai mais. Então, pessoal, vocês viram lá, né, do começo até aqui, é o início, só um pedacinho dela. Tá? Então hoje a gente anda um pouco mais que nem em pé aqui, porque sofreu já degradação, tem essas rochas aqui, ó. Só que tem um motivo para estar aqui. Né? Isso aqui são rochas provenientes do teto. Então, na verdade, a parte mais perigosa da mina de carvão é o teto. Porque são placas de areia, né? Simples assim, são soterrações, né, que sofreram, né, a superfície do planeta naquela época, na era carbonífera, há mais de 300 milhões de anos. Então isso aqui é tudo placa de areia, não é, a gente chama de rocha sedimentar, né, mas isso aqui, a umidade, o ar vai se condensando aqui, ela vai se desfarelando, ó. Então isso aqui é o que mais causava acidente na mina de carvão. A mina de diamante, por exemplo, ou a de ouro, ela, a própria rocha é um basalto, né? A própria rocha já faz a curvatura, ela já dá sustentação, não precisa nem essas coisas aí de escoramento. Mas tem um motivo para ter esse paredão aqui, não é só para bonito, atrás é a sequência da mina. São os túneis, né? Tudo atrás tem túneis aí de 3, 4 quilômetros para dentro. Aí. Então aqui somado tudo junto a gente tem aí uns 15 mil metros de túneis. 15 quilômetros, túnel. Isso feito em 34 anos, feito tudo artesanalmente. Tudo feito na mão, tudo na picareta. Nada de maquinário aqui embaixo. Então, se hoje ela estaria em atividade, vamos supor, ela está em atividade, ela teria a altura onde está a minha mão aqui. Ó. A altura daquela... Pode chegar mais perto. A altura da jazida aqui. Vocês olharam que dos lados no trenzinho que tinha essa formação, né? As laterais é isso aqui. O carvão que estava aqui, nesse ponto onde a gente está andando, era exatamente igual ao que está na parede. Então, o carvão mineral ele é uma rocha sedimentar. Se vocês quiserem pegar na mão, é uma rocha pesada. Carvão mesmo, ele é leve, né? Esse aqui, né? Ele é leve, se tu britar ele, deixar ele menor desse tamanho, ele boia em cima da água. Sim, melhor assim, porque o pesado é os rejeitos. Os rejeitos. Da pedra, né? Exatamente. Então hoje a separação dele é tudo denso, né? Tudo sistema hídrico, né? Meio denso. Isso aqui deve ter uns 4.000 e poucos calorias. Ele chega, esse aí uns 4.500 a 5.000. Oi, que bacana. Esse aqui é mais puro, né? O mais puro que existe, que é o antracito, que é o coque natural que fica no hemisfério norte, e lá chega uns Lá, 9 dá pra mil. fugir por ali. E tem mais concentração de carbono. É um carvão mais leve, mais poroso, com uma vegetação bem diferente da nossa. Aquele de lá é da era carbonífera mesmo, aquele lá chega a 380 milhões de anos de formação. Esse nosso é jovem, tá? Esse é 280 milhões. Nós estávamos visitando Ametista. A gente visitou Ametista. Ah, sim. Com Mas lá é muito uma cheio semana. de frufru aquilo lá. Muita frescura aquilo lá. Meu, bonito. Pois é bonito, por isso que eu digo que é cheio de frescura. A visita é bom, né? Enche os sim, sim. olhos. Exatamente. Só que nós aqui, a mina de carvão, a gente não consegue deixar bonita, porque ela se degrada muito. Entendi, eu tô vendo. Isso. Aqui a conta de degradação ela sofre, ó. É, Aqui a gente já bota essas talas ali, já tem espaço ali, ó. Tá vendo? é. Então aqui, ó, são placas de areia que elas vão se soltando. E é uma mina que às vezes a gente... Tem até um evento agora marcado para setembro, não sei se vão fazer um jantar aqui. No dia 15 de setembro, é a data prévia aí. Vamos inventar de novo um jantar aí. Aqui dentro? Aqui dentro, aqui nessa parte aqui, ó. É diferente, né? Faz algo diferente. Camada. Não, então essa camada aqui, ó. Camada. Exatamente. Aí eles vão fazer uma... É. Aqui, um evento aí, assim. aqui, Vocês fazem ideia que é isso aqui aqui? embaixo. E no meio pedra. Lamparina.
A Ametista lá, o que mais tem é restaurante, nas minas, Isso. piscina, vinícola, cervejaria, tudo na mina. Tudo na mina. Como é que é o nome? Como é que é o nome da pedra? Carbureto. Carbureto, né? carvão, é um carvão normal, Eles saem usado. quando soltava um pouquinho de água, eles Não é de carvão da churrasqueira. Não. atrás, botava aqui. É que na verdade esse aqui é o único verdadeiro carvão que existe Isso aí, no mundo. O carvão de madeira que a gente usa para churrasco não é carvão. Não tem nada a ver. Não. Do gás? Isso aqui que é o Acho que é chamado carvão por causa a semelhança. É, por causa da É o semelhança. mesmo DNA, né? Que é fibra Aí vegetal. depois, Mas esse daqui, ele é tirado por extrativismo, né? Tira da floresta verde ainda, in natura e bota dentro do forno para desidratar. Não, só desidratar. Desidratar. Isso queimar é que eles põem fogo na... Porque madeira verde não pega fogo. Põe fogo na... Eu vi outro dia, vocês têm um documentário de colocar madeira lá e colocar... Porque daí só fica fibras vegetais, ele não se mineraliza no solo para liberar o gás carbônico, né? Na verdade. Vira o carvão. Vira o E carvão. esse daqui é usado para quê? Esse é só na indústria de transformação, principalmente na transformação siderúrgica, né? Nas grandes siderúrgicas do mundo. É o que a gente chama que esses cristais que vocês estão vendo ali, ó, é a concentração de carbono. Ó. Aqueles cristais é que transformam isso daqui, ó, Entendi, em aço. em aço. Libera o carbono. Vamos supor, com o calor do carvão, antigamente era assim, derrete o aço, o ferro tá ali, ó. Aquela partezinha marrom ali, ó. Entendi. Aquele é o verdadeiro minério de ferro, ó, aquela pedrinha marrom. Olha que legal. Então, com o calor desse combustível, derrete aquela matéria, fica líquido. Aí ele está rico em oxigênio, que ele fica incandescente, cheio de oxigênio. Eles adicionam esse coque, que é um outro carvão um pouquinho melhorado além desse. Mas vamos supor que seja esse. Para liberar com o calor que está lá dentro, o carbono. Para fazer o aço mais mole, mais duro, com mais ou menos teor de carbono. Aí quando tu adiciona o carbono, sai o oxigênio da liga, que é o importante, retirar o oxigênio da liga. Aí o carbono vai dar propriedade ao aço, vai unir as moléculas do ferro e da flexibilidade e resistência. Mais carbono, menos carbono. Aços mais flexíveis, menos carbono. Mais duro, mais carbono. É uma pedra de carvão. A gente chama carvão de pedra, é E uma ele é rocha. formado na natureza que nem é com água também ou é Tudo, principalmente água, alagamento. água, né? Matéria orgânica em decomposição. Aí isso aqui é o que dá propriedade ao carvão mineral, porque ele tira a oxigenação e deixa só a decomposição. Deixa assim. Aí ele vira uma gosma, um humus, né? E é onde ele começa a se desidratar, comprimir, receber calor e entra nessa fase de cristalização, o carbono. E todas essas camadas escuras É carvão mineral. É carvão. Isso. E se eu afundar mais aqui, vou achar mais camadas ou não? Só esse pedaço. É só esse pedaço. E essa Exatamente. altura também é limite que vocês cavaram para entrar ou não? Que nem você falou que Isso, a a altura é altura seria aqui, ó. A altura de trabalho da picareta seria essa altura aqui, ó. Se ela tivesse atividade, ele só seguia a veia do carvão. menor. Essa veia do carvão. Vamos supor que mais para frente ela baixasse. Eles baixavam. Tinha que também. abaixar. Tinha locais aqui, ó, dentro desse túnel que chegam a 1,30 m. De joelho. Literalmente de joelho. Só na picareta e na luz de carbureto ainda, a 38 graus em média. Então, o carvão de pedra, ele foi o que trouxe, né, prosperidade e desenvolvimento tecnológico e humano Pra para região. nós há mais de quase 4.000 anos. Quase 4.000 anos. Por que a gente fala assim? Porque a gente saiu de uma era de um metal muito importante e entramos na era desse outro metal que vai ser sempre. Que era o bronze. E aí descobriram o aço, né? Exatamente, há quase 3.500 anos. Porque na época das pirâmides não tinha o aço, né? É só rocha calcária. Agora as construções Isso. Os arcos, o Coliseu, por exemplo, foi formado no meio do basalto. O próprio arco que faz a formação é que faz a sustentação. tentação. Mas tem histórias de Roma, de cimentos naturais, cimentações naturais que existiam na época, alguns diques que eles faziam dentro do próprio mar para montar as fortalezas. São outras histórias bem complexas. Mas o berço da civilização, que são os egípcios, né? Eles trouxeram muita tecnologia, né? Eles faziam de tudo, né? E assim, o que eles usavam além do carbureto, lá, picareta, oxigênio, alguma coisa? Nada, Nada. morria Pelado, tudo. praticamente pelado. Verdade. Só com um carçãozinho
bem leve para poder ter o máximo de liberdade de respiração e conforto aqui embaixo. E morria tudo cedo para ele respirar carvão. Quando respirar carvão. A Europa, Então o carvão mineral ele trouxe muita riqueza para a região, mas também muita viúva também. Com certeza. As famílias se degradaram, homens novos se degradaram. Porque a lei do trabalho foi a partir de 54 para cá. Antes de 54 não tinha nada. Não tinha nada. Que nem lá a gente visitou agora, há pouco tempo, foi uma semana, a Metista, daí mostrou lá furando as pedras, assim, então a turma morria de furar a pedra, o pó, né, de ficar batendo, aquele pó empedrava tudo no pulmão. Sílica, né? Silicose, a gente chama de pneumoconiose, é o nome da doença científica, mas pode se chamar de silicose, porque a sílica é o pó da pedra, que é a areia fininha. Isso. Pneumoconiose é o P1, P2, P3 ou P4, que é a sigla, né? Pulmão de pedra, que a gente chama. Pedrifica. Eu tinha um amigo meu que morreu jato de areia. Sim, também a mesma doença. Agora novo. Ele jateava, ele usava todo o equipamento, mas quebrava o jatear e erguia para ver como que estava. Aquela poeirinha bem fininha, não é a poeira que tu enxerga, é aquela que tu olha assim, ela tá dispersa assim, bem, é aquela que ultrapassa as barreiras dos filtros naturais que a gente tem, chega lá dentro do pulmão e vai ficando ali. Aí quando ele se sentiu muito cansado, não tem disposição, vai no médico. E não tem mais cura. Não tem mais que tu limpe. eu não sei exatamente. A doença é DPO-100 que eles chamam, né? Aí se transforma numa doença pulmonar obstrutiva crônica. Aí tu não tem mais como se livrar daquilo ali. E por que essa mina está desativada? Essa aqui encerrou o que tinha que ser tirado. Encerrou, não tinha mais carvão viável, eles fecharam. Entendi. 34 anos. De 1960 a 94. E essa mina que tem 15 quilômetros, essa daqui. Essa aqui tem 15 mil metros de túneis, se somar eles juntos aproximadamente. Hoje é só visitação. Só visitação. Só visitação. Privado. Privado. Na verdade, isso aqui ainda tem um herdeiro, tem um dono, que é um senhor chamado Fiorindo Fontana. Ele tocou os últimos 10 anos dessa mina quando o pai dele faleceu, que é o Otávio Fontana. Daí ele veio da Bahia e terminou os últimos 10 anos. Então, ele tem a concessão, né? Entendi. Então ele cedeu para a prefeitura para fazer esse museu, porque o outro museu que nós tinha, que era a Mina Modelo, que não era aqui, era uma mina mais antiga que essa aí, ficava em outro bairro aqui, próximo, Mina Brasil, não do bairro. Ele foi interditado por causa das construções que fizeram em cima. Entendi. Aí começou a desmanchar a mina, começou a pesar. E a parte do restaurante, que eu já vi várias também imagens de restaurante e tal, então é os eventos que vocês fazem periodicamente. Isso. Que eu falei, vamos lá. Isso, nós fizemos um evento aqui, Dia dos Namorados. 2 eventos Dia dos Namorados e os outros 2 jantares aqui no passado. Então é eventos. Eventos que eles fazem aqui, porque daí fica uma coisa bem rústica. É diferente, é isso mesmo. Isso aqui pelo tempo que tá, não tem mais como ter alguma coisa ou tem? Mesmo ela estando inativa, ela tem riscos iguais. Tem riscos iguais, né? Considerado o risco máximo de... Por quê? Porque isso aqui, ela nunca para de se degradar. E ela não é tão funda, né? Ela é... Isso, ela é plano de encosta. Então ela é aqui em cima. Aqui está 22 metros só. 22 metros? Aí a gente chega a máximo 110. Que passa embaixo do mirante. Não tem o mirante, Morro da TV? Não sei se Eu não cheguei lá, não cheguei. Dá uns 3 quilômetros daqui. Tem o mirante, ele passa certinho. Tem o mirante, né? O Morro da TV. Passa 2 galerias embaixo, 110 metros. Por isso que estão construindo o mirante. Futuramente eles vão ligar por elevador. Olha que bacana. Dá 1,6 km. Atrás daquelas rochas, não tem esse paredão de rocha ali, ó? Aqui, Ali tem um túnel já aberto. É a sequência daquele que veio do trenzinho. Vai embora, 1,6 km. Tu passa certinho embaixo do mirante. Olha que bacana. E daí ele continua o túnel, sai mais 1,5 km para frente lá no barranco. Quantas minas ativas tem na região? Hoje, mineradoras, tirando em torno de 5 mineradoras. Só 5. São 5, a Rio Deserto, Fontanella, Beluno, Catarinense e Metropolitana. São essas 5 poderosas aí que estão tirando ainda. Das antigas, das mais antigas atualmente, é a Rio Deserto. Rio Deserto. E pode hoje entrar com maquinário para facilitar ou não? Tem que ser ainda um negocinho mais devagar? Hoje as mineradoras, todas elas não tiram mais jazidas baixas assim. Só dessa altura para cima.
carvão que atinja, vamos supor, 2 metros para cima. Entendi. 2 metros e meio. Que seria, essa faixa tinha que ter 2 Tinha metros. que ter 2 metros. E aí, se o maquinário não entra embaixo, eles não tiram. Não tiram. Então, hoje o maquinário, ele, por exemplo, 3 máquinas hoje, faz o trabalho de 400 homens. Mas aí a parte de sustentação já não é assim, já. Não, Já é tem. tudo assim. Ah, tudo assim. Tudo assim agora. Hoje é perfurado, essa rocha mais simples, encontra a laje de basalto em cima, ou um arenito mais firme, e coloca aquela resina ali. Isso, é feita ancoragem. Faz a ancoragem com aquele vergalhão Entendi. 45 ali. Entendi. Aí aquela resina ela se expande e trava, ela cola, ela solda ou cola. Todas essas placas, pode ver, são placas de areia na rocha principal. Daí ela dá uma sustentação melhor. Por quê? Porque se você usar palanques, pés direitos e traves, vai que uma máquina daquela dá de... Bate. Já era. Então, à medida que vai avançando o maquinário, ele recua, o minerador contínuo recua, aí entra outra máquina, faz a perfuração e já vai botando os pinos. Quando a área está segura, o operador fica naquela área segura, nova, e a máquina continua lá tirando o minério, ele controla a distância, toda a distância. Tudo com joystick. Não usa mais explosivo, nada. A própria máquina joga o minério no chão, que ela vai rolando, né? Um bolo cheio de garras. Joga o minério no chão, ela carrega, aí encosta uma máquina chamada chiltecário, uma caçamba, né? Esse chiltecário é abastecido por essa máquina, o chiltecário vai lá na cabeça da correia, descarrega em cima dessa correia. E a correia vai leva levar. pra Vai fora. levar. Já passa no britador, já brita, já vai pro lavador. Já sai pronto. separa, vai pronto. Tu não vê mão de obra, não. 95% menos mão de obra. 95. Muito bacana. Muito bacana. Tu evoluiu muito e toda essa tecnologia, na época já existia. Só que o problema não era trazer algumas máquinas da Europa para cá. O problema é quem ia operar essas máquinas, quem ia fazer a manutenção delas. Vamos supor. Eu não sei que ramo tu trabalha. Eu vidraçaria. Vidraçaria. Tu sabe muito bem que quebrar um eixo, quebrar uma engrenagem, tu precisa de um fresador, tu precisa de um desenhista. Exatamente. Desenhar uma nova peça. Aí tu vai comprar, vai vir da Alemanha, quantos dias, meses, até ano para vir uma peça de lá na época de navio. Como diz o ditado, é fácil ter, o duro é manter. Exatamente. Então o que eles criaram na época, em 1959, se reuniram, os grupos de empresários junto com o CSS, que era um sindicato de apoio ao trabalhador da indústria carbonífera, e criaram a SATIC. A SATIC era uma escola igual ao Senai. Entendi. Senai e o Senac. Direcionado à Só mineração para do carvão. mineração. Só para lidar com os filhos dos mineiros, as novas gerações de mineiros. Então só estudava filho de mineiro. Durante uns 20 anos foi só assim. Olha que bacana. Aí formou técnicos em todas as áreas, eletrônica, mecânica, desenho, segurança do trabalho, mineração. E foi evoluindo também como escola. Daí ela abriu as portas para outros tipos de alunos de outras famílias. Hoje ela é uma faculdade, a Unisatic. Ela também é um centro tecnológico, também científico. E também forma engenheiros hoje. Todas as áreas também. Então a SATIC começou assim, hoje ela tem mais de 25 hectares de campos, né? Ela começou com um propósito. E terminou com outro. Evoluiu muito. Evoluiu. Se vocês quiserem pesquisar a Unisatic, Unisatic. isso ali faz parte do carvão. Da história da mina carvão. Eu estudei desde pequeno para trabalhar com mineração. Eu sou a 4ª geração de mineiros. Minha família tem mais de 110 anos. Entre bisavô, avô, meu pai, meus irmãos, eu e assim por diante. E aqui, ó, o símbolo da SATIC, que era o orgulho nosso. Ah, que bacana. Então eu me formei na SATIC, estudei, me preparei a minha vida toda para estar... Cara, que eu não trabalho mais ligado à produção de mineração. Mas estou aqui contando a história. Que é a nossa história, né? Que é a sua história, lógico. Sem história, existe. O povo que não consegue, que não preserva a sua história, não tem Tem que passado. preservar, com Você certeza. chegou a trabalhar, né? Sim, 22 anos. 22 anos. O limite era da minha parte era 16 anos, 17 anos, porque eu fazia parte técnica, né? Mas eu trabalhei até os 22 anos. Aí eu vim para a superfície. Fiquei mais na superfície, por causa deu o tempo, eu tinha que ficar na superfície. E aí depois eu participei de outras empresas, dessa assessoria durante 8 anos. 30 anos eu tenho de lida com mineração. Eu entrei na mina com 21 anos. Olha, que bacana. Parabéns. História bonita, viu? Parabéns. Então isso aqui faz parte
por exemplo, tudo que eu tenho eu devo à mineração. Sim. Minhas coisas, né? Casei, fiz, lutei. Tudo. É, e vem, né? A história da sua família. A história da minha família. Tudo a pedrinha de carvão. Tudo por causa disso dali. Tudo aqueles mineiros que ficavam gatinhando com a picareta na mão. Vocês são de qual cidade? Sorocaba. Sorocaba. O que estava no auge era a ferrovia, né? Sim. Na época do Então. Sim, Então, sim. todo mundo que mora na nossa cidade lá... É tudo a ferrovia. trabalhava na Tudo ferrovia, exatamente. Fazia máquina, fazia tiro, fazia tudo lá. Então, a economia baseava-se Em na... cima da Todos os bairros antigos, da os ferroviários que a gente chamava. os ferroviários. Aqui a gente chama os bairros da mineração, né? Entendi. Então tem vários tipos de bairros que eram dados o nome da própria mineração. Né? Mina 4, Mina 5, Oh, que Poço bacana. 8. Era assim, Que é a Mineira Nova, Mineira Nova, Mineira Velha. Muito bacana. Muito A bacana. economia da cidade vai nisso, né? Aí as pessoas perguntam, mas toda a indústria cerâmica se desenvolveu a partir do carvão. O comércio forte que a gente tem, né, no Santa Catarina, a gente tem 3 gigantes do comércio varejista, que são as 3 redes de supermercado mais famosas, que é a Giasse, Angelone e Bistec, né? A mais antiga é a Angelone, né? Começou através da mineração, para atender os migrantes que vinham, né? Então começou aqui no centro, na Praça 6 de Janeiro, a loja 1, isso há 80 anos É atrás. porque 70 isso anos ativa o atrás. comércio em si, né? Isso. Eu conheci a região por causa de moldura. Roupa, Moldura, Braço Norte. Braços do Norte, Braço sim, do Norte. forte nisso aí. Onde tiver um quadrinho pendurado na América Latina, a moldura É do sai do Braço Braço do Norte. Norte. De região. Então elas foram as micro-regiões, os distritos, foram se firmando como grandes produtoras de suíno, Sim, de moldura, que é o Braço do moldura, Braço Norte, Norte. pessoal do Morro da Fumaça, que é muito tradicional na questão Diz que também é de muito tijolo. rico também em construção de ataúde. Sim. Eu não sabia o que era ataúde, o caixão do defunto. Sim, a região ali de Guatanão. Orleans, ué, Grão-Pará. Miller, Grão-Pará. Grão-Pará. Isso. Aí eu conversando com o vendedor um dia, ele Eu mostrou. sabia que era taúde. A gente pegou e falou assim, não, se... Para quem não tem mais saúde. É mais ou Ele falou menos. assim, ó, se você quiser, eu tenho catálogo de ataúde também, eu te vendo. Né? Que eu falei, ele começou a vender bastante coisa. Eu falei, pô, mas você vende tudo. Eu falei, eu vendo ataúde. Ataúde? Eu falei, é? Eu falei, eu nem sei o que é isso. Não sabe? Pera aí que você vai usar um dia. Aí ele mostrou o catálogo. Catálogo, catálogo, assim, ó, catálogo de catálogo. Escolha o teu colete de madeira aí. Daí ele falou assim, aqui é grande Para esporte. cremar, né? Mas mesmo assim mais precisa. Mas precisa da nossa saúde. Então, todos esses colonizadores europeus, cada um na sua... Por exemplo, a nossa região aqui de Nova Veneza, Caravaggio. O que tem de ferramentarias ali, né? Pequenas siderúrgicasinhas que que faziam... legal. Vou conhecer as agora. ferramentarias, ali... Pequenas e grandes já também. Pequenas e grandes, sim, cresceram muito a JBS, JBS não, a MDF, MDS, né? MDS, até eu sei, É, MDS. MDS. Eles são os Spiller, né? Aquela família ali, cresceram muito. Então, assim, ó, tudo girou em torno disso, servindo o carvão e se servindo dele. Né? Então, tem essas, por exemplo, nós temos uma indústria muito forte também no plástico, porque usa o carbono no plástico também, e assim por diante. As cerâmicas Sim. modernas, antigamente era chamada biqueima, queimava o carvão 2 vezes, eles precisavam de muita demanda de gás. Eles gasificavam esse carvão junto com o carvão vegetal. Gasificador. Gasificadores. E formavam gás metano a partir de uma certa quantia de fonte de calor e pressurizavam esse gás e usavam na queima dos fornos. Tudo trouxe... Por isso que a gente é o terceiro parque, né, mais importante. Tudo trouxe prosperidade. Tudo em função do carvão. E quem começou tudo isso? Lá atrás, em 1827. Os nossos antepassados. Porque foram os poloneses que começaram a habitar o Planalto Serrano e assim por diante. E os alemães depois, os italianos. Então, às vezes, a gente fala assim, ó, por que a gente tem o Parque das Nações? Por que a gente tem a Festa das Etnias? Não é à toa. Sim. Aqui a gente nunca, em toda a minha história de mineração, do meu pai e dos meus familiares que já faleceram, a gente não tinha esse negócio de racismo, não existia racismo. Não existia. Lá fora era outra coisa, Não agora existia. aqui dentro não existia. Não existia. Por quê? Por que a Festa das Etnias? Porque o meu bisavô era um polaco cheio de sarda, bem branco, tinha 1,98 m. Eu não conhecia ele, eu vi por foto. Tá?
aquelas fotos bem antigas, assim. A minha avó, no caso, não eu chamo de avó, mas a minha bisavó, era uma neguinha desse tamanho, assim. Ó, acho que não tinha... Era 1,5 m. Era 1,5 m, cabecinha de cotonete. Sabe com quantos anos ela faleceu? Era preta, tá? Não tô dizendo neguinha, né? Não, Era preta. Preta. Cento e poucos anos. Não chegou a tanto, 94 anos. Olha que... Tu sabe quantos filhos ela botou nesse mundo? Nossa, mãe. Naquela época tinha que ter... Dá um chutezinho só. Há uns 17. Errou por um. Verdade. 18 filhos. É porque minha avó teve 14. A minha avó, mãe da minha mãe, teve 15. A minha avó teve 14. Era assim, tá, gente? E as mulheres eram boas de parir mesmo. Era diferente, gente. Era diferente a natureza. Era diferente. Hoje em dia, todo mundo quer ter filho, quer ter cachorrinho, mas não quer ter filho. Exatamente. Né? E aí, como é que eu vou ser racista se eu tenho essa cor Não, branca e eu tenho não, corre no meu não. sangue E nós é um parente, africaninho então. lá? Nós é parente, ó. Porque meu avô, se eu ver a fotografia dele, Olha o eu nariz falo, é preto. imagine. Olha o nariz é preto. Ó, É? chato. É Olha negro. aqui o meu, olha o eu meu era aqui, ó. negro. Meu, a gente era na época... Meu a avô, gente- ele foi adotado por uma família, porque a família dele foi vendida, né? Sim, sim. E aí ele Escravo. ficou como escravo e ele ficou sozinho. E aí veio a época da lá de liberdade e tudo, daí ele foi adotado de uma família. Essa família deu o nome dele. Então o meu sobrenome hoje, eu não sei a origem, porque foi de uma adoção. foi De nada. uma adoção, É, exatamente. foi de uma adoção. Então, E essa minha bisavó, ela era... Não tinha nome. Ela não era escrava, assim, mas ela era como se fosse... Não vou dizer propriedade, mas ela era de alguém na época. ele veio, o meu avô já veio Exatamente. mesmo da turma de escravo E mesmo. o Não, meu, meu bisavô Os pegou pais- ela e tirou ela e levou ela pra ele. Mas então, mas naquela época, Tudo, irmãos, tudo. você tinha os amigos seus, aí ninguém queria saber que cor que era seu amigo. Não existia isso. existia isso. Não Que existia cor que era? Eu isso. não sabia que Não cor que existia era. essas coisas aí. Daí meu avô negão casou com minha avó italiana. aí Sim, virou sim. mesmo. Vira tudo lá. Vamos lá, vamos saindo, vamos Tu tá meio... Eu tô vendo tô que tu tá muito... esqualepado. Cara, tu tem que ir no... Quem me operou foi o Dr. Joelson. É, ficava assim. Vai lá que tu... Essa história é pra frente. Cara, quanto mais tempo tu demorar, vai ser pior pra ti. Isso aí começou essa semana, foi pra... Então, vai já meio já. Eu comecei que nem ele assim e me lasquei. Fui resistindo, não fui no médico. É, eu tive uma hernia de disco bem feia. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. É problema de DNA. Ah, com certeza. Com certeza, Não bem tem como assim. escapar. Olha isso, tá vendo? Nós vamos pegar. O cão junto, que fofo. Isso aqui é um conforto que é uma maravilha. Tá bom. Cara, tem coisa muito pior nesse mundo. Ô, Ele podia vir a pé. Então, Se tivesse vindo a pé, ele já tinha se lascado. Viu só? mas tem a marca que vocês ficaram legal. É. e olha o trem, que é bonitinho. É bem, não foi como eu disse, que aqui não é bonito, mas Tem a história. O importante é Ah, isso. isso é bonito. Não adianta mostrar, tem que saber contar a história. Saber contar a história. E às vezes as pessoas falam assim, é história, não é História. com H e I. É, É exatamente. História com E e S É, seria é. mentira, né? É. Seria um Mazarop. Exatamente. Olha, que certo. Ah, vai acabar, vai acabar, vai acabar.